Boa noite, Boa Leandro. Boa noite noite. a todas e todos. Deixa eu começar aqui. Esse projeto que a gente está fazendo, essa vai ser a quarta edição. É, é uma série de encontros que a gente está promovendo lá pelo Laboratório de Fotografia da UERJ, né, que é o Lab Foto UERJ. Essa vai ser é, quarta edição. A gente vai ter mais 3 edições até até o começo de dezembro. Tá bom? Então hoje a gente tem como convidada uma pessoa muito querida que é bastante participativa lá no laboratório, está sempre participando das aulas e dos encontros, né? E a ideia é isso, esse projeto é de ter essas trocas, esses encontros e cada um falar da sua pesquisa. E hoje a gente vai ter a presença da Roberta Aleixo, que ela está cursando o mestrado, está finalizando o mestrado dela no Instituto de Arte da UERJ, com uma pesquisa que é A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres, Visualidades e Poéticas Tocantes entre Rosana Paulino e Beatriz Nascimento. Paralelamente a essa pesquisa do mestrado, ela já vem estudando alguns fotógrafos negros dos primórdios da fotografia documental brasileira, né? Ela tem uma pesquisa de fotógrafos na primeira metade do século XX. E ela também tem essa pesquisa, que é o que ela vai apresentar hoje, que é sobre o Januário Garcia, que é um fotógrafo muito importante nos anos 70 e 80. Eu tenho muito carinho pelo Januário, porque eu também conheci ele através do Jorge Rax, que foi mestre dele. Mas, enfim, vou deixar a Roberta fazer a apresentação dela. E depois, assim, ela vai falar por torno de 30, 40 minutos. Fica à vontade, Roberta, vê o tempo que você achar necessário. E depois a gente vai ter um tempinho para a gente conversar, né, para as questões, tá bom? Então, Roberta, tá com você. Fica à vontade agora, tá? É, Obrigada, Leandro. Mais uma vez, boa noite a todas e a todos. É, Enfim, eu vou começar falando um pouco da minha trajetória, me apresentando, e como a minha questão junto à fotografia, ela acaba sendo atravessada por esse universo da pesquisa. E, de antemão, eu já vou dizer que talvez eu seja interrompida, surja aí uns desenhos, um negócio, porque eu tenho a criança em casa. Então, é, bom, eu preparei até um texto meu para, de repente, se eu tiver algumas questões, que eu poder voltar para onde eu estava, da forma que eu encontrei de me concentrar um pouco melhor. Bom, eu desenvolvo uma pesquisa em arte afro-brasileira desde a graduação. E, inicialmente, eu comecei pesquisando, né, o Rubem Valentim, no período da graduação, e tentando entender as determinações das religiões de matriz africana no desenvolvimento do trabalho, na determinação de equilíbrio, na construção de espaço e movimento e na concepção da ideia de universal, né, posta por ele a partir do Oxê de Xangô. Dei continuidade, agora eu retorno para o mestrado, comecei também com uma pesquisa do Valentim, depois eu acabei mudando, e aí, nesse momento, eu desenvolvo essa pesquisa que eu proponho um diálogo entre a historiadora Beatriz Nascimento e a artista Rosana Paulino. E nessa pesquisa, uma das proposições de diálogo acontecem dentro do campo da imagem. E aí eu tive que começar a estudar um pouco mais fotografia. Eu também sou aluna de comunicação social da UERJ. E inicialmente eu fui para lá por conta de um atravessamento mesmo do Valentim. Eu tinha uma ideia de que, como ele tinha uma formação em comunicação, de que maneira aquilo poderia contribuir ou atravessar para essa construção de uma escrita signográfica, pensando um pouco mais na semiótica. Enfim, foi uma coisa que eu pensei inicialmente. Posteriormente eu fui para o campo da fotografia, dentro do jornalismo também, pesquisando um pouco mais. E aí, o que acontece dentro da fotografia, né? Eu fui me apresentar num evento e aí eu decidi, né? Tinha um recorte temporal de artistas negros e negras, enfim.
artistas afro-brasileiros e eu decidi fazer um recorte por linguagem. E dentre essas linguagens eu optei também pela fotografia. Então, no momento de começar a fazer um levantamento dos fotógrafos e das fotógrafas negras, né, de um período que era compreendido entre os anos 50 e os anos 80, eu encontrei num livro, na biblioteca, já organizado alguns fotógrafos, dentre eles Lázaro Roberto, Bauer Sá, Lita Cerqueira, né, Wagner Celestino, se não me falha a memória, Walter Firmo e o Januário Garcia. E aí, a partir dessa pesquisa, né, desse ponto inicial, eu comecei a sentir a necessidade de pesquisar esses artistas para poder falar individualmente deles. Então, dando uma olhada, né, no que seria um currículo, portfólio, tiveram algumas exposições individuais, Januário Garcia tinha publicação de livro, enfim, organizado por ele, alguns livros de fotografia. E dentro desses espaços eu não tinha material bibliográfico que pudesse dar continuidade a essa pesquisa ali. Então, assim, a fotografia ali dos anos 70, a fotografia negra dos anos 70, começa a ter uma importância, ela tem uma importância pela sua existência, mas ela é um marco em certa medida, né? Não totalmente, mas em certa medida, porque a gente tem ali a fotografia do século XIX, depois a gente vai ter uma fotografia, né, encaminhada pelo Ferrer Berger, família Cravo, enfim, né, na Bahia, outros fotógrafos circulando por aí, mas nominalmente essa fotografia negra dos anos 70 é um marcador também bem importante para a gente, e fora as articulações que alguns fotógrafos vão ter com o movimento negro. E aí, diante dessa minha decisão, né, eu me deparei com esse catálogo. E aí, o que acontece? Esse processo, né, de encontrar esses fotógrafos em coleções não, mas em exposições coletivas, né, do processo de pesquisa, ele ocorreu a partir dos catálogos organizados pelo Emanuel Araújo. E também a possibilidade de ver essas fotografias num acervo permanente, alguns desses fotógrafos se davam também no Museu Afro-Brasil. Então, a biblioteca do CCBB não tinha material, a biblioteca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, naquela época, também não tinha material que pudesse dar continuidade. E o que é notório nesse trânsito e percurso de pesquisa é a incrível dificuldade de conseguirmos estar acessível a espaços públicos e o movimento de resistência nosso, de seguir produzindo sobre nós. Dito isto, inicio pontuando a importância do movimento de Januário Garcia dentro do campo fotográfico, de criar o Instituto Januário Garcia, documentos e fotografias de matriz africana. Esse instituto criado pelo Januário Garcia é um instituto que possibilita, democratiza o nosso acesso a esse acervo fotográfico, não apenas do Januário Garcia, mas de outros fotógrafos. Valendo lembrar que, há pouco tempo atrás, o Lázaro Roberto, um fotógrafo de Salvador, também dos anos 70, também com engajamento político, né, próximo ali com o movimento negro lá de Salvador, estava fazendo uma vaquinha para tentar fazer uma digitalização do material e do acervo dele, que não recebia o acondicionamento correto, que não recebia o tratamento correto de uma fotografia, de um registro histórico nosso. Então, a importância da criação desse Instituto do Januário Garcia começa por manter viva a manutenção da nossa memória. E é esse lugar de uma ampliação de base de conhecimento para a gente, que é super importante. E aí eu vou citar duas frases do Januário Garcia, para eu começar a minha fala mais situada nele, mas vale lembrar da importância desse movimento de criar um espaço nosso de resistência, de um espaço nosso de memória, né, para que a gente possa dar continuidade à fotografia, né, que é algo que acontece antes, na formulação do olhar do fotógrafo, durante e que permanece depois. E essa trajetória é muito importante para a gente, principalmente a gente que tem uma marca
de uma história apagada e branqueada, e no momento em que a gente consegue formular toda uma trajetória visual, é necessário que a gente tenha os espaços para que essa memória seja mantida e permanente. Então, citando Januário Garcia, na minha geração, ninguém pode falar que o negro não tinha memória. Vai ter. Né? E uma outra frase, que aí eu acho que eu inicio mais a elaboração de análise mesmo, não existem descendentes de escravos, existem descendentes de escravizados. Escravo é uma categoria, e categoria não gera um descendente. O direcionamento de um olhar fotográfico é de um descendente e não de uma condição. Então, apresentando Januário Garcia, né, e a sua importância, Januário Garcia é um antigo membro, né, do movimento negro, tem uma importância muito grande dentro do campo do registro visual, mas tem uma importância muito grande com o registro visual e na sua figura como sendo um homem que lutou, né, contra o racismo e movimentos de resistência. E ele é responsável por documentar esse trajeto dos anos 70 até os dias atuais, de manter dentro de um determinado espaço a nossa memória. E aí, tem uma coisa que eu acho interessante, né, que eu vi de uma fala do Januário Garcia, e o lugar do artista é sempre esse lugar, né, de ter uma relação de um passado afetuoso, de uma relação fantástica com o objeto ou com que ele acaba operando, né? Então, a relação com imagem, a relação com fotografia, né? Januário Garcia conta que começa na infância, quando ele constrói um projetor e essa memória de conseguir ali projetar a imagem e concentrar vizinhos e pessoas dentro da casa dele para que ele pudesse seguir, enfim, com essa experiência, né? Isso me fez lembrar, quando eu li, que o Rubem Valentim também construiu uma memória afetiva para falar da cor, né? Que ele diz que encontrou um caco de vidro azul, uma coisa lindíssima quando criança. E aí veio uma outra criança e tomou o caco de vidro dele, ele foi lá e bateu na criança e pegou o caco de vidro, né? Ele anunciando ali um fascínio pela cor, assim, como é que as coisas iniciam. Eu acho que, para mim, é sempre interessante ouvir o artista falar o primeiro relacionamento dele, o primeiro contato dele com o objeto de interesse, né? Uma outra observação que eu acho importante é que o fotógrafo, como a gente está numa live, assim, uma coisa descontraída, se qualquer tipo de contestação, opinião, agregar, eu acho que é super bem-vinda, né? A construção é sempre coletiva. O fotógrafo negro possibilita e traz outras questões à condição e ao estatuto da fotografia. Eu acredito que a fotografia negra é uma produção importante para pensar todas as possibilidades teóricas acerca não apenas da imagem fotográfica, mas da linguagem como um todo. A gente tem muita sorte de ter esses fotógrafos vivos, e esses fotógrafos, o Januário Garcia, que eu tenho a oportunidade de ouvir, o seu Bauer Sacre foi uma pessoa que, nessa busca de pesquisa, eu consegui manter contato. Ouvir essas pessoas falando sobre fotografia é muito importante, porque eles criam e eles estabelecem uma condição para a linguagem fotográfica que se distancia muito do que muitas das vezes a gente estuda dentro do campo da fotografia. Então, eu acredito muito que a existência desses fotógrafos e a colaboração dos seus trabalhos vai um pouco além da produção de imagem, mas para a gente repensar também muito a própria linguagem fotográfica, a própria câmera, a relação de espelho, a relação do instante fotográfico, enfim. Eu gostaria que o Leandro, se pudesse exibir a imagem. Tá, vou compartilhar aqui o... Tá bom, obrigada. Bom, dentro dessa questão relacionada à imagem, eu separei em três blocos, em três grupos,
mais especificamente. Tá. Pode... Obrigada. Enfim, no primeiro momento que eu queria falar assim, sobre a fotografia, né, do Januário Garcia, uma coisa que é importante dentro dessa construção fotográfica, ao meu ver também, são as relações coletivas, né? As relações coletivas que se estabelecem dentro desse campo fotográfico. Existe uma construção coletiva, né, e uma organização política, que é o movimento negro, e existe também uma construção coletiva de resistência. Então, em alguns momentos, quando eu vi as fotos do Januário Garcia, eu pensei um pouco na ideia de multidão, e alguém que pertence à multidão. Tomando cuidado com a multidão pode dar uma ideia de massa. E, ao mesmo tempo, eu pensei que essa ideia de multidão, ela corresponde muito a uma outra trajetória, a um outro lugar. Então, eu prefiro ver essas fotos do Januário Garcia, né, com pessoas, em números, uma ênfase a uma condição coletiva, né? E essa condição coletiva da fotografia, pode passar, Leandro, qualquer coisa eu peço também para você voltar um pouco. E essa construção coletiva da fotografia, eu acho que é uma marca interessante para a gente, porque a coletividade é um espaço importante para a gente de resistência, a coletividade é um espaço importante para a nossa existência, dos nossos fortalecimentos. Então, quando eu vejo algumas fotos do Januário Garcia, né, em grupos, eu penso muito nessa construção e nessa ideia de uma coletividade. A primeira foto é uma foto que está presente no livro do Januário Garcia sobre os 25 anos do movimento negro, essa foto, num evento específico. A segunda foto é uma foto... Só um instante que eu vou ver. É uma foto que foi tirada numa produção, né, de um livro que o Januário Garcia fez. E ele fez uma viagem, né, pela América do Sul. Então, ele visitou essa diáspora negra no continente sul-americano, né, indo até Venezuela, Suriname e Venezuela. E essa é uma fotografia da Argentina. Então, a perspectiva do livro é justamente criar essa ponte, né? Fala que é uma ponte sobre o Atlântico, né? Visibilizando e trazendo as questões que nos aproximam, né? E essa dimensão também artística, cultural, enfim, negra, resistente em todo o continente, né? E é tão resistente que nos conecta. Mas, enfim, olhando essa fotografia de um modo geral, eu trago de novo essa ideia de uma coletividade. Pode passar, Leandro, por favor. Essa é uma outra fotografia, já uma fotografia também comemorativa dos 25 anos do Movimento Negro, uma fotografia feita aqui no Brasil, né, que traz também essa condição de conjunto de pessoas, de uma organização coletiva, né? E é interessante que essas fotografias, né, de organizações coletivas é uma fotografia também que está muito presente no fotojornalismo da imprensa negra. A imprensa negra, ela fazia, por vezes, as fotografias, né, dos bailes e das comemorações, dos aniversários. Também tinha essa construção de uma reunião de pessoas, de uma concentração coletiva de pessoas para estarem ali, enfim, unidas e não apartadas, né? Assim, que essa união também é uma forma, uma maneira de provocar uma resistência, né? E mesmo numa festividade, o símbolo de luta é muito importante. Pode passar, Leandro. Eu vou fazer uma outra análise. Tá. Dentro dessa questão da fotografia, né, que veio como, para mim, como essa dimensão realmente de um registro de coletividades, né, de coletividade com possibilidade de resistência e possibilidade de continuidade, tem uma outra questão que eu gosto muito dentro da fotografia do Januário Garcia, pelo menos que eu analiso e trago, que é essa condição do olhar, né? O olhar do fotógrafo e, sobretudo, o olhar do fotografado.
né? O que o Januário normalmente consegue retirar dessa fotografia, dessa pessoa que está sendo observada, né? A dimensão de uma certa intimidade, né? Porque tem um fotógrafo, tem a câmera e tem aquele que está sendo fotografado. Então tem uma certa suspensão também de uma espontaneidade e dessa condição de uma tranquilidade, né, diante dessa fotografia. Então, assim, os olhares conseguidos pelo fotógrafo torna-se uma reflexão sobre o instante fotográfico, aquele momento em que aperta-se o botão e tira a foto. Esse gesto mecânico tão rápido quanto a espontaneidade aparente da fotografia, atravessado pela sensibilidade e subjetividade de Januário, que constrói a imagem fotográfica antes da sua existência, como o próprio artista falou. O que ele lê, o que ele assiste, ele enquanto espectador, que condiciona o instante e subverte o gesto mecânico. A fotografia torna-se um reflexo do fotografar. É o resultado e produto dos seus atravessamentos. O fotógrafo deixa a sua impressão na fotografia. O olhar é uma construção anterior. Em certa medida, a espontaneidade torna-se suspensa porque ela é atravessada pela sensibilidade do fotógrafo. Esse reconhecimento é a possibilidade do outro também ser atravessado pela presença de Januário. Essas fotografias de uma certa tranquilidade, uma permissividade que acontece, elas também, nesse caso, trazem uma certa questão para a fotografia, que é uma relação de familiaridade. E estando nas lentes do Januário Garcia, eu acho que a familiaridade ela passa por duas questões, né? A familiaridade da gente se reconhecer nessa fotografia e a familiaridade também dessa condição de quase um álbum familiar, né? Então, a própria escolha estética do Januário Garcia, ela caminha, em certa medida, com a proposição política, né, que ele traz junto a essas imagens. Então, essa é uma outra condição que eu acho bem interessante, tanto provocado pelo olhar, quanto pela condição da fotografia, né? E por vezes esse corte, né, que não é integral, né, assim, absoluto em toda a produção, mas numa parte para análise também, que é esse corte do retrato, né? Essa coisa também que pega essa parte superior, né, do tronco, enfim. Isso eu acho que também entra numa outra condição, né, dentro dessa questão de retrato. Porque se é um retrato de reconhecimento, de pertencimento, ele se distingue muito de uma fotografia que até na live da semana passada a gente falou, que é uma fotografia que por vezes causa uma série de estranhamentos e que causa um apagamento da presença daquelas pessoas, né? São pessoas sem vida, na verdade, são pessoas quase sem corpos, né? Ou corpos, né, desprovidos de vidas, né? Na intenção da fotografia, não que aqueles corpos não tivessem, mas a intenção do produto fotográfico era outra condição, né? Que na verdade é o que o Januário falou, né? Era uma condição e não uma descendência. Então acho que essa fotografia ela marca bastante esse lugar e essa diferença. Pode passar, Leandro, por favor. Essa é uma outra fotografia que traz essa questão do olhar, né? Esse olhar sempre muito mais tranquilo, apesar de ser uma fotografia que a gente pode imaginar que é uma fotografia posada, mas é notório o lugar em que ela está, o momento em que ela está e essa captura, né? Que é uma captura que não foi montada. Eu encontro com você às 8 da manhã na rua tal e a gente prepara essa fotografia. Então é um fotógrafo, mesmo que seja um fotógrafo já de conhecimento público, assim, há alguma coisa entre ele e aquele que é fotografado. Pode passar, Léo, por favor. Essa daí é uma fotografia que participa, né, também dos 25 anos do movimento negro.
E ela é uma fotografia do Festival África Brasil, que aconteceu em 2005, não, na Bahia. Pode passar, Leandro, por favor. Essa é uma outra fotografia, essa é da Colômbia, que é esse trajeto, né, do Januário Garcia, e é interessante perceber nessas análises primeiras, né, que essa condição do fotógrafo, né, que é o Januário Garcia, percebe-se nesse trânsito, né, nessa incursão que ele faz por outros países. Porque quando eu falo que a figura do Januário Garcia é uma figura muito conhecida, a nível de coletividade, né, de entrar em manifestações, é algo que é comum, eu acredito, mais comum no Brasil, né? Então, nos outros países, eu não tenho certeza se o Januário circula, né, com essa mesma facilidade, digamos assim, que nos outros países. Pode passar, né? Tá bom. Mamãe, então o seu nunca vai te atrapalhar. Tá bom, obrigada. Essa é uma outra fotografia e uma outra questão que eu coloco para a fotografia do Januário Garcia. Eu acho que é a relação dos enquadramentos e dos cortes. Uma certa despreocupação, por vezes, que o Januário Garcia tem de manter uma totalidade ou de abrir muito a fotografia. Então, tem algumas fotografias do Januário Garcia que trazem uns cortes que talvez, num pensamento de uma certa normativa, a gente fosse entender que com mais amplitude ou mais amplidão, essa imagem... Desculpa, gente, minha filha estava aqui pintando. Tá bom. Ele conseguiria, enfim... Mas esse corte, ele surge para mim também como uma certa decisão do que tem que ser mostrado, o que quer ser mostrado, um direcionamento. Pode passar, Leandro, por favor. Essa é uma outra foto, né, de um corte que é feito nos tambores. Passa para mim, Leandro, por favor. Essa última fotografia... Essa última fotografia... Chama essa. Não, eu quero aquela. Não quero essa, eu quero aquela ali. Desculpa, gente. Aquela ali que passa. Desculpa, gente. Não faz parte, Roberto. Essa participação dela é maravilhosa. É maravilhoso você assistindo. Vamos lá. Uma outra questão. Você pode subir, que eu acho que uma foto antes dessa. Não, então desce. Pode passar, então, por favor. Achei que tivesse antes daquela, mas não está. Uma outra possibilidade para mim de análise da fotografia do Januário Garcia é essa condição de espelho, né? As fotografias de Januário Garcia são capazes de provocar um reconhecimento diante da imagem, reconhecimento no outro, reconhecimento na constituição da própria fotografia. O diálogo provocado entre o que se fotografa e como fotografa nos possibilita pensar nesse lugar. Essas imagens que surgem, por favor, Leandro, passa para frente, não para trás. Essas imagens, essa daí, por favor, pode deixar essa. Essas imagens que surgem, por vezes familiares na sua condição estética, por vezes familiares por me reconhecer. Volta, por favor.
Desculpa. As crianças olham diretamente para a câmera, sem qualquer preocupação. Ela nos provoca, nos engana. Quem tirou a foto? O braço da criança, a altura da imagem, o movimento das mãos. Por hora, tanto faz. Nesse momento, o que interessa é de quem é esse olho espelhado de um mundo capaz de construir narrativas. Eles me olham e seus olhos são espelhos d'água. Águas trêmulas no balanço dos ventos, dos navios das águas que nos conectam. Águas que nos atravessam. Águas que são nosso espaço de conexão entre tudo. Águas atlânticas. A fotografia que parece aquele que a gente tira no encontro com os primos. Essa fotografia parece aquela fotografia que a gente tira, né? No encontro com os primos, na rua, num instante qualquer de um dia feliz. É reveladora de uma intimidade que nos leva a crer na descontração de um momento, como as fotos de família. Essas fotografias, por vezes, nos parecem coisa de casa, coisa nossa pela condição e espaço em que ela foi criada. A câmera não é um objeto intrusivo, esse caráter de próximo, conhecido e íntimo presente na imagem de Januário Garcia. O fotógrafo não é olhado com desconfiança e a pose nos sugere algo espontâneo. Marca essa conexão, essa familiaridade existente entre a população negra dos países visitados, porque essa foto ela é tirada na Colômbia. Além disso, a intimidade reforça esse reconhecimento. Aí eu peço para você voltar, Leandro. Oi, para frente. Vai para frente, por favor. Para frente. Isso. Essa imagem... Não. Volta, por favor. Essa imagem é a metalinguagem de um espelho que reflete duplamente a essência africana presente nos corpos que nos colocam um diante do outro e na lente do fotógrafo, que constitui, antes de tudo, um instante fotográfico. Essa condição é a capacidade de fazer ausência presença, apagamento e branqueamento, cor, negra cor. É, contudo, ver o outro para que eu, na minha condição de pessoa negra, seja capaz de dizer quem eu sou. Não há eu sem o outro. Não há eu sem mim. E não há eu sem a possibilidade de me ver no outro em forma de tudo que ele representa. A busca por imagens nesses lugares, nessa conexão entre rostos, corpos, memórias e resistência, é justamente a busca de saber de si para além dos limites fronteiriços do imaginário. Bom, tem uma coisa também que o Januário Garcia traz sobre a fotografia, que eu acho que é super importante para finalizar o que eu tenho para falar sobre o trabalho do Januário Garcia, é que a fotografia é a possibilidade de desenvolvimento de autoestima e de uma cidadania plena e não relativa. E ela é capaz de promover mudanças sociais, né? E por isso que é importante para a gente preservar essa memória construída, né? Essa narrativa feita a partir da imagem, porque ela é um elemento, né? Uma das possibilidades da gente conseguir, como ele fala, ter uma cidadania absoluta e não relativa, né? Ter essa possibilidade de se ver, enfim, em muitas das construções possíveis. E é isso. Eu gostaria de agradecer. Minha fala acho que se encerra por aqui. Essa é uma outra fotografia que eu só pus mesmo para que a gente pudesse finalizar e sintetizar de alguma forma. Também gostaria de pedir aí uma desculpa, porque em alguns momentos eu li assim, porque é uma forma melhor de eu me organizar em algumas vezes, assim, senão fico muito perdida. Foi ótimo, maravilhoso isso, assim, foi... Tem várias questões aqui, mas o primeiro eu queria agradecer, assim, uma coisa que eu queria agradecer muito a quem está aqui assistindo, né? A Roberta, todo mundo, porque eu falei antes, depois entraram algumas pessoas depois. E também é toda assim essa nossa história que a gente tem anterior, né? Agradecer aos nossos mestres, nossos ancestrais. E um deles é o Jorge Rax, né? Que ele foi o mestre do Januário Garcia. Ele faleceu não faz muito tempo.
e foi um fotógrafo muito importante na nossa história e queria ter depois a oportunidade de mostrar o trabalho dele. E eu tive a oportunidade de conhecer o Januário pelo Jorge Rax, e eu fiquei muito impressionado assim quando eu conheci o Januário, que eu era muito jovem, estava começando a fotografar, não tinha acho que nem 20 anos, ou tinha 20 anos. E aí é a figura dele mesmo, né? Que ele tinha bem ele guardava muito essa característica afro de usar todo o porte dele, né? O jeito dele de circular, né? O corpo dele mesmo era um corpo que tinha uma forma de agir assim, que tinha uma firmeza muito grande. E aí essa tua fala, eu ficava olhando essas imagens, imaginando essa figura do Januário. E aí você já tinha comentado comigo essa história do espelho, e eu vi isso muito evidente, assim, o quanto para essas pessoas era importante ter esse fotógrafo, que era um fotógrafo como o Januário, ele se colocando, e a maneira como ele se portava de uma maneira carinhosa, né? E buscava trazer esse espírito de coletividade, tudo, né? Eu acho que ele é um sujeito assim realmente que só ele é capaz de fazer as fotos dessa maneira, né? E, mas de qualquer forma, assim, isso é só um comentário. Eu queria abrir para quem quisesse falar mais alguma coisa, quisesse fazer algum tipo de pergunta, ou fazer algum comentário, tá aberto aí para vocês, pessoal. Estão me ouvindo? Ele tem uma pergunta no chat, mas depois, mas pode perguntar, Lucas, depois eu trago uma pergunta do Fernando. Se quiser, pode responder a do Fernando primeiro. É. Então tá, o Fernando perguntou aqui, Roberta, fiquei curioso sobre isso. Ah, o Fernando tá aí, quer fazer a pergunta, Fernando? Você tá... Na verdade, acho que até já foi respondendo, né, ao longo, né? Eu fui entendendo um pouco pela maneira como ela foi trazendo a questão da coletividade, né, e tal. Só que depois eu fiquei, eu te agradeço muito, Roberto, porque realmente eu não conhecia, olha que vergonha, gente, eu não conhecia o trabalho dele, né? Aí eu fui dar uma googlada básica aqui, assim, e realmente tem um acervo de imagens muito interessante e muito diferente, né? Então, uma coisa que eu achei curiosa, que vale um pouquinho essa pergunta ainda, porque quando eu comecei a olhar as imagens que você trouxe, com o restante que tem assim, de quantidade gigantesca de imagens, são imagens muito diferentes, de naturezas muito diferentes, né? E aí eu acho que nesse sentido é que a pergunta continua valendo. Porque quando você traz essas imagens, elas de fato têm uma cara de álbum de família total, assim, né? Tem uma questão de textura, a cor, tem um esmaecimento, né? Tem uma questão de luminosidade, assim, que a gente vê, que é diferente de outras fotos dele, em que tem uma pegada muito mais documental e fotojornalística, por exemplo, né? Um tratamento de contraste, não sei o quê, né? Nos retratos preto e branco, né? Essas fotos, por exemplo, não são preto e brancas. Então, eu queria saber um pouco disso, assim, para além dessa questão, dessa coletividade que ressalta muito nessas fotos que você trouxe, desse corpus ali de imagens, né, que você trouxe para mostrar, para além dessa aqui, é muito evidente essa questão da coletividade, que outras características ou que outras questões você acha que aparece nessa relação dele que olha e é olhado e aí, né, surge a imagem também assim, né? Mas para além dessa coisa da coletividade, porque em outros lugares não vai ter a coletividade, mas tem outra coisa também, talvez, né? Não sei se deu para... Obrigada. Não, Fernando, obrigada. Deu para entender. Assim, eu fiquei meio curiosa porque eu estava discutindo hoje, eu não sei se eu consigo responder a sua pergunta, mas justamente sobre isso. Então, eu estava conversando com um amigo sobre o Januário Garcia e a gente entrou numa discordância, né? Mas dos materiais que eu fui lendo do Januário Garcia, o acervo, como você falou, ele é um acervo muito grande, né? Ele é um acervo que vai dos anos 70 e ele produz até hoje. E aí o Januário Garcia, ele é o militante, né, do movimento negro, mas o Januário Garcia é o cara que produz capa de disco, então ele está relacionado com uma outra questão, e aí produz capa de disco do Tom Jobim, do Belchior, do Caetano Veloso, enfim, tem um olhar específico, mas que está ali também produzindo outros materiais. O Januário Garcia tem essa relação com o fotojornalismo, que é muito forte, que é uma marca assim, evidente no trabalho dele, e tem essas condições de retrato,
E aí, a grande maioria das fotos do Januário Garcia que a gente vê são fotografias externas, o que exigem também outras questões de luminosidade, de corte, de enquadramento, mas que também opera com a fotografia de estúdio. Então, o que acontece? A partir das exposições que aconteceram, e a partir até dos livros que eu tenho, do acervo fotográfico do Januário Garcia, a gente consegue pensar algumas questões. Então, teve uma exposição em 2016, organizada pelo Roberto Panduru, que falava da fotografia do Januário Garcia dentro da cidade do Rio de Janeiro, e aí trazia o Januário Garcia dentro de uma condição de andante, né, de alguém que circula pela cidade, que tem, né, essas entradas, né, que tem essas brechas abertas. Então, a gente tem uma fotografia dentro de uma cidade, um recorte específico. Tem as fotografias do Januário Garcia, do Carnaval. Então, assim, eu acho que o estudo fotográfico, isso acho que marca e denota bem o estudo fotográfico que o Januário Garcia tem, é de um conhecimento de fotografia muito amplo e de utilização da linguagem em diversos meios, possibilitando a gente. Eu acho que isso é muito rico para a pesquisa, porque a gente tem possibilidade de construir olhares do trabalho do Januário Garcia em inúmeros recortes. Assim, eu acho que isso é uma marca de uma grandiosidade de trajetória, isso é uma marca positiva para a gente, de campo de estudos, né, de um campo de estudo muito amplo. Então, eu acho que, assim, o que você falou, para além da relação da coletividade, eu acho que tem como pensar Januário Garcia, cidade, tem como pensar festas populares, tem como pensar o fotojornalismo, tem como pensar o retrato. Ele tem uma live, ele deu uma live para um canal Piratininga, eu acho, que ele fala, por exemplo, da importância ou da relevância de Lima Barreto e de Machado de Assis para a fotografia, assim, para ele. Quando ele falou isso, ele estava falando de aspectos bem técnicos, volume, enfim. Mas quando ele falou isso e eu li sobre uma exposição dele no Rio de Janeiro, eu pensei logo assim, tipo, os instantes da cidade. Por isso que eu pensei na ideia de multidão, porque quando ele falou literatura pela cidade do Rio de Janeiro, a primeira coisa que veio na minha cabeça, João do Rio. E aí depois eu falei, não é João do Rio, porque essa ideia de multidão, essa ideia de flanagem está muito distante, porque não é multidão, é coletividade, né? Então eu penso na coletividade distinguindo, mas eu também penso muito Machado de Assis, Lima Barreto, uma paisagem de cidade, assim. Então é uma possibilidade até de diálogo. Quando ele coloca isso, para mim é uma proposição absurda de diálogo. Então, é um campo muito rico que a gente tem de fotografia, de pesquisa fotográfica, assim, de memória. Obrigado. Pode falar? Ainda não. Ô, Roberta, eu vi que você falou aí no começo, acho que eu não sei se eu tô errado, mas acho que é da Conceição Evaristo, o poema A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres Negras, né? E aí eu Isso. queria saber o que te fez te trazer esse poema, linkando com a sua pesquisa e a fotografia do Aleixo. Aleixo não, Aleixo é o seu sobrenome. Não, é do Januário Garcia. Isso, Tá. Garcia. Isso. O Januário Garcia, ele na verdade é um recorte fotográfico um recorte que na verdade que eu já estudo, que é arte afro-brasileira. Então, é só uma sequência do que eu já faço. Esse poema, né, eu comecei a estudar a Rosana Paulino, né, e a Beatriz Nascimento. E aí a Conceição Evaristo, ela faz esse poema em homenagem a Beatriz Nascimento. Os olhos não adormecem, a noite não adormece nos olhos das mulheres. E como eu estava falando de duas mulheres, né, que vão tendo tratamentos específicos sobre suas condições e numa relação de resistência, de luta, né, por meio da literatura, por meio das artes, eu achei interessante nomear com a Conceição Evaristo, e a Conceição Evaristo também é uma parte integrante da minha pesquisa. Ela é que possibilita também, em algum momento, diálogo entre elas duas. Então,
a importância da Conceição Evaristo é de amalgamar justamente a Rosana, né, a produção da Rosana e da Beatriz Nascimento, e eu achei como um movimento de resistência interessante trazer essa ideia de que a gente está sempre ali, né, de olhos abertos e fazendo, produzindo, resistindo, lutando. Então, vem isso. A relação com a fotografia veio porque o trabalho da Rosana Paulino, ele é um trabalho que se constitui, que dialoga diretamente, né? Tanto se constitui no campo da imagem, como vai dialogando o tempo inteiro com fotografia, né? Seja na sua história, no seu estatuto, na sua condição. Então, é um trabalho que elabora e se elabora muito dentro do campo da fotografia. Então, vem mais ou menos desse lugar, né? E a imagem, né? Tem lá o Ori da Beatriz Nascimento, enfim, tem umas produções da Beatriz Nascimento que se colocam muito dentro desse campo da imagem também. Então, estudar a fotografia foi a possibilidade também de abrir um pouco mais as questões relativas e presentes no trabalho da Beatriz Nascimento. Então, veio isso. A Conceição Evaristo chegou para amalgamar esse poema, eu achei que seria interessante para nomear, mas a Conceição Evaristo é um elemento que amalgama a relação das duas. Beleza, obrigado. Nada. Eu só queria comentar assim que quando eu conheci o Januário pelas fotos produzidas, né? Até pensando como ele é um fotógrafo eclético, né? Que ele faz tanto fotos de família, que é um tipo de estética assim que traz essa coisa de marcar um encontro de uma coletividade. Ele tem também essa coisa do fotojornalista e tem também uma coisa muito técnica. Ele tem uma sofisticação técnica impressionante de fotos de estúdio. E quando eu tive essa oportunidade de conhecer ele, ele foi mostrando as fotos de estúdio que ele fazia. É isso, ele fazia capa de disco, assim, uma coisa que tinha uma exigência técnica muito grande, né? E é engraçado como é que ele articula essa técnica em alguns momentos, né? Para alguns tipos de produção, para outras ele já usa uma outra pegada, né? Eu acho que ele é muito perspicaz na maneira como ele se direciona para um tipo de trabalho específico, né? E Eu acho que é legal. Desculpa. não, Perdão, não, que eu só sei para que você quer falar. se você conhece esse material dele de estúdio e que olhar é esse que você acha, que eu acho que tem uma coisa assim também, que, por exemplo, o que buscavam dele, esse fotógrafo de capa de disco, é um certo tipo de olhar, assim, que eu acho que era muito... E eu sei, se você consegue perceber, assim, alguma coisa singular, assim, que você pudesse que você viu nessas fotos, desses retratos, né? Sobretudo os retratos, né? Que ele é um muito bom retratista, né? A primeira coisa que eu digo assim, eu tenho um estudo sobre Januário Garcia, mas eu não sou especialista em Januário Garcia. Então, há limitações para a minha compreensão e de um acervo que ele mesmo diz de 4.500 imagens. Então, assim, quem for pegar para estudar numa totalidade, por isso que o Fernando falou dos recortes, para alguém que tem 4.500 fotografias, um recorte é bom para que você possa analisar mais profundamente algumas questões. Mas eu acho que a gente também, eu acho interessante pensar o Januário Garcia, né? Ele é um fotógrafo, né? Então, ele sendo um fotógrafo, a fotografia, a própria história que ele narra, né? Que ele vai dar aula no MAM, e aí um aluno do MAM vê ele lendo, né? Uma revista norte-americana nos anos 70, convida ele para participar, enfim, de um coletivo, né, político negro. Essa trajetória do Januário Garcia, acho que também já anuncia que Januário Garcia é um fotógrafo e a fotografia é um instrumento político, né? Então, assim, eu acho que essa passagem dele pelas capas de discos, né, essa fotografia de estúdio publicitária, eu acho que também é uma relação profissional. É óbvio que ele fala um instante fotográfico,
ele é antecedido pelo que você vê, pelo que você lê, pelo que você é. Então, assim, as escolhas que ele vai fazer no momento da fotografia vão ser completamente condicionadas por esse lugar por onde ele passou. Mas é uma escolha fotográfica de um fotógrafo. Então, assim, eu achei até interessante. Infelizmente, eu não vou conseguir disponibilizar, porque essa live dele, assim, é maravilhosa. É muito, muito boa mesmo. Então, colocar de Mário Garcia, Piratinga, para ver se conseguem ver. Tá disponível, eu encontrei, ela é fácil de encontrar no Google. Não, é super tranquilo de encontrar. E ele vai falando, né, sobre fotografia, tecnicamente falando. Né? Quando ele foi feita uma pergunta para ele sobre câmera, sobre celular. Então, assim, ele é um fotógrafo que tem um conhecimento técnico de fotografia, ele não é um curioso. Ele é um fotógrafo estudioso de mais de 50 anos que sabe muito bem com quem está lidando. Então, eu acho que a gente precisa ter de antemão esse conhecimento e entender que esse entendimento e esse conhecimento que ele tem de uma linguagem, ele faz de um instrumento político, né? Então, assim, quais seriam as diferenças que vai ter de estúdio, enfim, para uma fotografia externa? Não sei, eu lidaria muito com essa relação realmente do instante mesmo, né? De uma coisa que ele não gosta do acaso. É um acaso que ele não é uma fotografia de acaso, né? Não é uma fotografia que ele parou, mas é uma fotografia que ela consiste num lugar que não está preparado para que aquilo aconteça, né? Assim, para o fotografado não é, mas o instante é preparado para que aquilo aconteça. Para mim, assim, isso talvez fosse uma diferença. Mas ele também conta a história com o Wilson Moreira. Ele fez uma capa de disco com Ney Lopes e Wilson Moreira. E aí ele chegou, o Ney Lopes estava com uma camisa super bem passada, bonito, bem a cara do Ney Lopes, né? Super lá para tirar foto, vermelha, salgueirense. E o seu Wilson Moreira estava lá com uma camisa tipo de crochê, de arrastão, azul e branca da Portela. E aí ele falou, cara, isso daí vai ficar ótimo, não troca a blusa. E o Wilson Moreira tinha preparado uma blusa para fotografia, ele disse, não, vai ser essa, porque a gente tem o vermelho do Salgueiro e o azul e branco da Portela, essa rivalidade que tem aí, isso vai ser interessante. Então, esses são olhares que antecedem, mas que ao mesmo tempo é completamente atravessado por uma vivência, né? A fotografia do João Mário Garcia é uma fotografia de vivência. Existe um trabalho que é bem interessante, é uma dissertação que fala da escrevivência, a fotografia como escrevivência, né? Entendendo essa escrita da luz, né? Que é a fotografia, que pega essa condição do João Mário Garcia e da Lícia Cerqueira. Então, eu particularmente não saberia te dar uma informação assim precisa do que marcaria. Para mim, seria essa situação de um lugar, né? Nem tanto do instante, mas de um lugar. O lugar que acaba te levando e reverberando nesse instante fotográfico. Para mim, seria isso, né? E ele também fala da condição de fazer uma capa de disco, né? O acesso que você tem a todo o material antecipado, o estudo que você tem daquilo que você vai fotografar, o que é diferente de uma fotografia externa, né? Então você tem quase que um roteiro para que você possa elaborar, você tem um trabalho artístico nisso. Eu acho que é um outro lugar, assim, um outro João Mário Garcia, atravessado pela vivência, atravessado por uma condição dele de homem negro, mas que, né, que constitui, tem essa subjetividade do fotografar. Mas eu acho que é isso, acho que são momentos diferentes, assim. Pode ser que eu esteja até equivocada. Posso fazer uma perguntinha? Claro. Eu estava escutando você falar e lembrei, recentemente eu participei de uma escrita de um texto junto com outro colega, que era sobre um fotógrafo sul-africano contemporâneo, que eu também não o conhecia, porque é uma pesquisa desse meu amigo, desse colega, que faz uma pesquisa sobre fotógrafos negros africanos contemporâneos, e foi legal para eu descobrir o trabalho dele, que tem muito a ver com essa pegada de transitar por diferentes áreas e linguagens no campo fotográfico, né? Também é um jovem fotógrafo, né, Kusumoto Neto, que ele começou com publicidade, mas teve um pé no fotojornalismo e trabalha com artes visuais.
e expõe como artista. Então, ele tem os trabalhos dele de campanha da Coca-Cola, lá na África do Sul, por exemplo, que ele faz os vídeos e a coisa para Instagram, né? Essas coisas todas e tal. E tem os trabalhos autorais. E aí, quando eu fico olhando para essa... E mesmo do jeito que eu fico pensando nos trabalhos que você apresentou, eu acho que tem alguma coisa assim, que mesmo nesse atravessamento, fiquei fazendo essa comparação dos dois, assim, né? Eu acho que mesmo no atravessamento, tem uma coisa ali que ele amarra. Sabe? Ele amarra, mesmo sabendo que está sendo pautado, tem uma coisa que é pedida, né? Uma capa de um disco. Porque, assim, também tem uma questão assim de quem é que pede, né? Não é qualquer capa de qualquer disco. Não é Sim. qualquer coisa de trabalho de estúdio. É porque também é ele. Então, é claro que mesmo ele fazendo uma capa de disco, fazendo um trabalho de fotojornalismo, fazendo um trabalho mais autoral, ou um trabalho de retrato, família, mas é ele, né? Eu acho que também tem isso. E aí, sim, ele é um fotógrafo negro que vai fazer uma determinada capa de disco, sabe assim, eu fico pensando, porque o outro rapaz lá, que eu fiquei lembrando dele agora, ele, você vê, tem uma estética no trabalho dele, seja de registro urbano, da questão do transporte lá na África do Sul, né, não sei o quê, e da questão dos retratos, a questão da juventude negra sul-africana, como ele retrata isso, essa juventude, né? Que é muito diferente dessa coisa que mais estigmatizada que a gente tem, né? Ah, o jovem africano, não sei o quê. Não, o cara é colorido, o povo feliz, tá lá, né, tal, não sei o quê. Construindo uma outra imagem, inclusive, né? Que existe de fato. Então eu fico pensando assim, é um certo... Aí quando você fala que a fotografia é política, para mim é sempre política, mesmo na capa do disco, eu acho. Então, tem uma coisa desse atravessamento que é engraçada, porque ela faz ele transita, mas é ele que transita, é o olhar dele que transita. É claro que esse olhar ele vai vamos dizer assim, se afetar ou de alguma forma, dialogar com essas áreas específicas, né? Que tem formatos, tem questões específicas, né? De produção e tal. Mas tem uma coisa ali que eu acho que persiste. Tem uma coisa ali que eu acho que... eu queria te ouvir falar um pouco, mas você tem um pouco essa impressão também? Ou se é uma coisa que só eu que vendo assim as imagens, fiquei com isso na cabeça? Não sei se é minha percepção, ou se você acha que faz sentido. Não, mas eu acho que você está certíssimo, assim, porque essa coisa dessa formação do olhar do fotógrafo, que traz essa subjetividade que você está falando, né? Que ele tem uma subjetividade, existe alguma coisa muito específica ali dele que a gente consegue reconhecer. Eu acho que é isso que atravessa e isso que faz o que você falou. Quem é que está sendo fotografado? E por que escolhe aquele olhar? Uhum. Né? Porque tem isso. Por que eu escolho esse olhar e não aquele olhar? Porque quando você está fazendo uma capa de disco, é uma decisão, né? De que olhar você quer que se tenha sobre o seu trabalho. Uhum. Né? Então, por exemplo, é muito interessante ouvi-lo falando, porque a gente fica ouvindo falando, né? E a gente fica pensando também muito, muito dentro desse lugar. Assim, isso não é bom, muito bom, isso também ajuda. Mas, assim, essa história, por exemplo, do Ney Lopes, né? Que ele chega, os caras têm outra camisa para colocar e ele direciona uma, é atravessado por uma vivência de samba. Porque talvez se fosse outro fotógrafo que não soubesse de rivalidade entre Portela e Salgueiro, não conseguiria propor uma subversão de um cenário que já estava pronto. Né? Então, assim, eu acho que isso que você falou, né, esses artistas têm essa subjetividade, e essa subjetividade, que é uma subjetividade, essas identidades, essas subjetividades são consequências, são políticas, óbvio, né? É o que possibilita, talvez, esse recorte mais específico do que vai ser feito, né? Ou de uma decisão já pensada, já roteirizada, mas tem isso, acho que o que você trouxe foi muito importante, né? Quem decide por essa fotografia? Por que o Caetano Veloso quer que ele fotografe? Por que você não decide um único fotógrafo para a sua vida? Né? Porque aquele disco precisa daquele tipo de olhar, né? Que também a carreira ajuda, porque as pessoas sabem qual é a carreira do Januário, sabem quais são os trânsitos do Januário e o que ele vai conseguir fazer diante daquele trabalho específico, né? Eu acho que talvez esteja muito nesse lugar, assim. E aí eu acho que a trajetória política do Januário Garcia contribua muito
para essa sensibilidade. E é muito interessante, assim, a gente falar de uma subjetividade que se constitui, né, e a subjetividade de um homem negro, né, e os afetamentos políticos, que eu digo de circulação política, e ser chamado para fazer qualquer capa de disco, né? Ele é chamado para fazer a capa do Tom Jobim, ele é chamado para fazer a capa da Alessi Brandão, ele é chamado para fazer a capa do Caetano Veloso, do Belchior, né? Então, assim, eu acho que também é uma marca muito importante de um olhar profissional, de um olhar técnico, de um olhar político, né? De estar num determinado lugar, assim. Eu acho que essa é também uma outra coisa que eu vejo sendo bem interessante, né? Eu me lembrei disso de uma história que eu vi de um fotógrafo, não sei se vocês conhecem, é o Milton Montenegro, que é um fotógrafo bastante importante, que ele fotografa muito arte contemporânea, arte de maneira geral, né? Ele é bastante conhecido por esse trabalho. Ele já foi fotojornalista, trabalhou no Jornal do Brasil. E ele contou uma vez uma história muito interessante, que foi quando a Clementina de Jesus, ela foi, o Hermínio Belo conheceu ela cantando ali na Glória, e de repente ele conseguiu gravar, que ela gravasse um disco, né? E ela de uma hora para outra virou uma estrela com já uma certa idade, né? E numa situação de vida assim, morava numa favela e tal. E aí ele falou que foi pautado para fotografar a Clementina de Jesus, o Milton Montenegro, que é um fotógrafo branco, é, assim, bastante ele tem né, também, ele é um cara com uma formação específica, né, de vida, né, de cultural. E ele falou assim que fotografou a Clementina na casa dela, fez fotos preto e brancos, assim, fez várias situações, ela mostrando aquela senhora que era uma diva, onde ela morava, né? Naquela casa, que era uma casa na comunidade, casa digna, mas mostrando essa situação. E ele ficou todo muito feliz com o resultado e tal. Ele encontrou com Walter Firmo, né? Porque você citou o Walter Firmo, né? E assim, eu acho que ele é uma referência junto com o Januário. Ele comentou isso com o Walter Firmo, que tinha fotografado a Clementina. E o Walter Firmo falou: eu também fotografei a Clementina. Aí ele, mesmo, você e o Walter acho que fotografou para Manchete. E aí fotografou ela em cor, né? Slide, cor. Aí ele falou: eu fotografei ela lá no Copacabana Palace. Aí no Copacabana Palace, botei ela lá, uns garçons servindo ela botei ela, né, com um torso na cabeça, fez toda uma. E aí o Milton Montenegro falou que quando viu a foto que o Walter Firmo fez da Clementina, ele caiu para trás, porque falou, cara, essa aqui é que é a Clementina, né? Virou uma diva maravilhosa ali, né? Foi uma foto produzida, né? Então essa ideia da produção, ele construiu né, a sensibilidade que o Walter tinha, ele entendeu quem era aquela mulher e junto com ela construiu essa imagem, que era uma imagem que a própria Clementina ficou feliz de passar aquela imagem dela. E fez um retrato maravilhoso, né? E acho muito interessante, que acho que ilustra assim como mesmo trabalhando para uma revista que é uma revista que tem lá seus posicionamentos políticos, ele encontra umas brechas e ali a subjetividade e o conhecimento dele é posto naquela imagem, naquela foto, né? E eu acho que é isso pouco assim que você tinha falado dele, né? Não sei. Acho muito interessante essa história, né? Até foi o Lucas, né, que me fez a pergunta de como eu cheguei no Januário Garcia, e como eu falei, eu não tenho uma pesquisa sobre Januário Garcia, são muitos anos de trajetória. Só em narrar a minha dificuldade de encontrar um material para pesquisar, eu acho que isso já é um anúncio, né, o Januário Garcia ainda está no Rio de Janeiro, é vivo, então acessar não é complexo, né? O Januário Garcia é um homem muito acessível, tem algumas publicações, mas pensar essas fotografias, né, conjuntamente é um trabalho que, infelizmente, ele está muito, muito no início,
né? A gente não tem tantos textos sobre esses fotógrafos. Eu falo muito na minha condição de pesquisadora, né? Então, não é muito uma condição de vivência apenas, né? Eu sou uma pesquisadora, então eu dependo muito dessas fontes também para construir. E também são possibilidades da gente perpetuar, trazer problemas, colocar questões, né? Manter viva, né, essa produção. Então, assim, eu não sou uma especialista em Januário Garcia, não sou uma especialista em fotografia, é um recorte da minha pesquisa, mas eu acho que é muito importante esse espaço de troca e esse espaço da gente trazer possibilidades de pensar alguma coisa coletivamente, conjuntamente, para que, não sei, a gente possa ter um olhar sobre esse trabalho, para que a gente possa construir alguma coisa para esse trabalho, ou reclamar a ausência desse trabalho, ou, enfim, festejar a presença ou a vida desses fotógrafos que estão aí e que eu acho que mereciam registros, né, assim, de falas deles, de construções deles, de manutenção e permanência de acervo. Eu acho que isso é super importante. E então, assim, eu não sei como é que foi a apresentação de início, eu já peço desculpas a vocês, mas é isso. Eu não sou a grande pesquisadora, eu não sou a referência em pesquisa, mas a gente tem alguns trabalhos que são bem interessantes, esse sobre a escrevivência, essa fotografia. Chocolate. Tá bom, depois a gente cola, mas não pode botar na mesa, tá? O sapato não põe na mesa. Mamãe, não tô conseguindo Enfim, endireitar o meu sapato. eu acho que é um movimento importante, né? Um movimento importante não é o movimento da certeza, mas é o movimento das indagações, das proposições e dos encontros respeitosos com essas produções. Então, eu me sinto muito lisonjeada de poder, pelo menos, ter acesso a algum material, de poder discutir, pensar algumas coisas sobre o trabalho de Januário Garcia. Assim. É isso. Eu Legal. agradeço a todo mundo que está aí. Legal, Roberto, eu que te agradeço, assim, muito bacana assim, a tua presença. Só queria, eu me confundia, tem dois fotógrafos que é o Wilton Montenegro e o Milton Montenegro, tá? Eu falei, essa história que eu contei foi do Wilton Montenegro, só para porque eu confundi, eu acho que eu chamei de Milton. Ah, É o eu Wilton. É o Wilton Montenegro. E então queria agradecer a todo mundo, a Roberta, comunicar que na semana que vem vai ter uma outra live na quinta-feira também, 7 horas, vai ser do Edu Monteiro, tá? A gente vai mandar o convite. E queria agradecer. E, Roberta, se você pudesse se despedir e chamar a Valentina para dar um tchauzinho pra gente, seria legal. Pode Vem cá, ser? Valentina, dá tchau pro pessoal, vem. Vem cá, dá tchau. Claro. Tchau, pessoal. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Valentina. Tchau, Valentina. Boa noite. Tchau. Mãe, eu sei. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, viu? Tchau, boa noite. Tchau, gente. Valeu. Tchau.